tudo que um artista tem para oferecer para você é uma coerência. Então, aquilo, ele sabe o valor daquilo, quanto custou aquilo, e ele quer ser respeitado. É isso que eu acho que que levou gente como Joyce, para falar logo de um mais importante, a, a renegar certas coisas que havia escrito antes, em determinado momento. Tenho amigos artistas que não gostam de certas coisas, que simplesmente, como que retiram a assinatura, falam isso não está à altura, eu melhorei muito, isso é uma obra ruim minha. Ele tem até vergonha. Eu conheço gente que compra obras em leilão, obras suas, para destruir. Gente que compra obras ou propõe a pessoas que têm obras anteriores e fala assim, você não quer trocar? Eu troco por uma nova, melhor do que essa, porque ele quer destruir. Isso é, inclusive, de artista que já destruiu determinado trabalho. Ele ligou para mim para contar o seguinte, olha, tem uma menina da Federal de Minas Gerais que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre aquela tela que eu destruí a semana passada, que ele comprou, se deu a esse trabalho. Está entendendo? Então, a situação do artista é muito particular, me parece. É um caso muito sério. Por que colecionar? Colecionar, bom, existem coleções e coleções, tá certo? Quer dizer, quando você faz o clube, como, por exemplo, tem essa iniciativa, eu acho que é mais uma semente de um colecionismo. Nós colecionamos muita coisa. Todo mundo coleciona de tudo. Você coleciona, inclusive, algumas lembranças. Você coleciona souvenirs de viagem. Você coleciona amizades. Você pode colecionar as coisas mais impalpáveis, as coisas mais materiais. Há de tudo. E isso começa desde cedo. Quando eu era garoto, era moda, por exemplo, carteira de cigarro. Né? Ou, se não, garrafa de Coca-Cola, lata de Coca-Cola. E eu lembro de um amigo meu que tinha um tio que era piloto e o cara ganhou uma Coca-Cola egípcia. E ele posava como sendo o sujeito que tinha uma Coca-Cola egípcia. E isso era uma demonstração do poder dele, porque nós nos afirmamos nisso. Nós não só colecionamos, como exibimos essa coleção como prova do nosso gosto e como prova da nossa relação tentacular com o mundo. Então, olha só, isso aqui veio de muito longe, veio do invisível, veio do Egito. Aí eu mostro. Ou, se não, isso veio de muito longe, mas não no espaço, no tempo. Isso aqui é muito antigo. Isso eu mostro para você, veio da minha bisavó, veio lá de trás. Isso também é uma forma de coleção. Colecionar o contemporâneo é colecionar o que está acontecendo agora. Então, de certo modo, querer colecionar, juntar coisas que provocam um certo desconforto, que provocam uma perplexidade, uma inquietude, ou um certo estranhamento. Né? Porque uma das marcas do contemporâneo, mas não quero dizer que sejam essas as únicas marcas, portanto, é o estranhamento, é a certa esquisitice, é a coisa que não é familiar. É claro que você pode encontrar na produção contemporânea obras que te falem profundamente, diretamente, que toquem o seu coração e que você até utilize o termo beleza para descrevê-la, para se aproximá-la, para tentar expressar o que você sente em relação. É belo, é lindo, mas, no geral, é um belo e um lindo, se é que cabe essa acepção, muito diferente do que seria belo no tempo dos impressionistas. Né? Então, você vai lidar com uma coisa que é nova. Esse clube do colecionador, eu acho que é, então, só uma semente no processo em que você começa a buscar e se relacionar com certos produtos que discrepam, que fogem à regra, que são desvios, que levam você a pensar e se perguntar, afinal, o que é isso, o que significa, que proposta, que incrível que se possa pensar isto. Eu acho que, então, isso é formidável, isso é um alento, isso é um modo de manter sempre, num estado um pouco mais ampliado, dessa chama piloto que todos nós temos acesa. Tem gente que não tem chama piloto alguma e só está desligado. Né?
Mas eu acredito que muitos de nós estamos vivos. E estar vivo é estar atento para o outro, é o respeito pelo outro, é, sobretudo, a esperança de que no outro exista alguma coisa que eu não tenho, e que eu gostaria de ter, que tem a ver com curiosidade, que tem a ver com aproximação, que tem a ver também com compartilhamento. Né? Então, eu quero saber. Eu vou ver o trabalho da Berna Reale, que é um trabalho que fala sobre a violência, que é um trabalho muito duro, um trabalho áspero. E aí eu quero saber que visão é ela. Esses últimos dias aqui, né, nesse confinamento que nós estamos vivendo, essa espécie de Dia da Marmota, para fazer aquela alusão ao filme do Bill Murray, que ele fica preso num dia, eu comecei a ler muita literatura escrita por escritores e escritoras de ascendência africana, para tentar entender, sabe? Por puro respeito, e porque eu tenho uma ascendência também, tenho um bisavô, mas não é por isso. Sabe? Como também eu, outro dia, li a Expedição Kon-Tiki, que eram aqueles caras que reproduzem, enfim, uma jornada marítima, quase que se arrebentam, tentar entender o que são essas pessoas. Existe uma beleza nisso, em tentar se colocar no lugar de, sabe? Quando eu li a primeira vez os Buddenbrook, eu fiquei muito admirado, porque era um livro que contava, subtítulo, né? A crônica da decadência de uma família burguesa. 40 anos, ou 60, 40 anos de uma família. E eu fiquei muito impressionado com o livro, extremamente bem escrito. Aí fui ler a biografia do Thomas Mann. Ele tinha 21 anos quando escreveu aquilo. Como é que alguém com 21 anos é capaz de saber o que acontece, a decadência de uma família? Quer dizer, não é só o aspecto psicológico, mas também o contexto, a conjuntura em que aquilo aconteceu, e tudo isso ele tirou da cabeça dele. Não só a partir de uma capacidade de uma leitura muito acurada de uma vida, sim, de um momento em que ele estava vivendo. Isso parece-me, aí é talento também, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, você mergulha numa obra para viver através dela, de algum modo. Você lembra aquele comentário do Heidegger dizendo que suportou os últimos anos de vida por causa de Mozart, sabe? Porque, eu não sei como isso acontece, mas isto acontece, sabe? Você é tomado por aquilo, você é tantalizado por aquilo. Então, você começa a colocar suas obras e deixa que, mensalmente ou anualmente, alguma coisa invada a sua casa. Alguma coisa que rompa com a sintaxe criada pelos móveis, pelos objetos, né, que tem mais ou menos serventia. Mas aquilo, essa obra de arte, parece-me, é a pedra no meio do caminho de que Carlos Drummond de Andrade se referia. É a nota dissonante. É aquilo que a gente percebe que existe uma outra coisa a mais. Então, ela nos amplia de algum modo, porque é enigmática. Ela não explica, ela simplesmente cria mais uma camada problemática. Ela me coloca para pensar, ela me coloca para imaginar. Ela me faz com que eu pare apenas em frente a ela e fique perguntando o que é isso, afinal de contas. E aí eu fecho com uma passagem que também parece muito significativa, daquele equilibrista francês, o Le Petit, aquele cara que ficou numa corda bamba entre as Torres Gêmeas. E acho, bom, extraordinário o exemplo, porque as torres não existem mais. Então, isso, bom, por tudo, tudo. Pensando, inclusive, nas torres, por que foi feito aquilo? O que significa aqueles milhares de pessoas morrendo? Deus do céu. Esse homem estava equilibrando. Vocês sabem disso. Fizeram um documentário sobre ele. Um filme. Ele ficou lá 1 hora, não sei quanto tempo. E veio a polícia e os amigos, enfim, ele foi obrigado a sair, porque senão ele ia morrer. Mas ele estava. E quando chegou ao chão, perguntaram para ele a pergunta fatal: por que você fez isso? Essa é a pergunta fatal. Né? Nós sempre queremos saber por que as coisas acontecem. A resposta dele foi maravilhosa, me parece, muito oportuna, muito verdadeira. Eu ofereço para vocês um enigma
e vocês querem uma resposta. A resposta é uma facilitação, a resposta fecha. A resposta não resolve absolutamente nada. O mundo não se oferece a partir de respostas. São as perguntas que são interessantes. Elas abrem perspectivas. Então, colocar uma obra pequena, ter um produto, um objeto, que não necessariamente precisa ser artístico, é que os objetos artísticos são feitos principalmente com esta finalidade. Se há uma, é simplesmente alguém que quer exorcizar, tirar de dentro de si alguma coisa que por algum motivo quer sair. Ele nem sabe por quê, ele fica tentando encontrar um meio. E é incrivelmente exigente. Tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Finalmente sai. E aí eu me paro, e aí nesse momento o mundo se afasta dessas obrigações pelo ordinário, essas relações de causa e efeito, esse vício ao pragmatismo cretino que nós temos, esse desejo que nos é inculcado desde sempre, pelo valor das coisas úteis e da consecução de coisas que têm utilidade. Para o diabo, com tudo isso, isso nos esmaga, isso é uma camisa de força. Fazemos isso, mas isso é insuportável. E aí é preciso que tenhamos parênteses, respiros, é preciso que em algum momento o mundo se renove novamente. Com ele, a vida, com ele, nós. Não sei se isso responde, Flávia, mas é mais ou menos isso. Que eu não tinha pensado para falar, mas acho que vale. Mas, como você mesmo disse, são as perguntas que instigam, que movem a gente, né? Não são as respostas. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que isso está materializado, né? Eu acho que talvez a gente assentar um pouco mais as incertezas também, porque é o que está, né? Hoje a gente está vivendo contingências que estão materializando, a gente não sabe o que vai ser amanhã. E talvez seja a própria angústia do artista, que é esse, como você mesmo disse, assim, caminha em direção à escuridão, que talvez por isso a arte antecipe muitas questões, que às vezes a gente só consegue não responder, mas pelo menos tentar dissolvê-las no momento posterior, né? Agradeço imensamente a sua fala, depois a gente vai pegar as perguntas. É realmente um respiro nessa noite de quarentena. Vou direcionar agora para o espanhol. Nosso querido artista participou da nossa 4ª edição do Clube do Colecionador. Também teve recentemente na última exposição das séries exclusivas que aconteceram em dezembro do ano passado. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Espanhol, que também é professor, né? Também ocupa esse lugar, né? Da transmissão de um saber sobre a arte também, né? E, ao mesmo tempo, está ligado a fazer a arte, que é um não saber também, ao mesmo tempo. Queria saber um pouco da sua perspectiva enquanto artista, assim, sobre sua visão do colecionismo, inclusive participando de clubes de colecionismo. Eu queria ver a sua perspectiva de artista sobre a questão do colecionismo na arte. É isso? Tá bom. Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite para estar aqui essa noite com vocês, feito pela Sandra, Lara, Flávia. Também queria cumprimentar os colegas aqui hoje, a Merinda e Aguinaldo. Estou vendo alguns rostos conhecidos aqui na tela e várias janelas enigmáticas, assim, que a gente fica curioso para saber quem está por trás dessas janelas sem o vídeo, né? Enquanto o Aguinaldo estava falando, eu fiquei pensando no, assim, quando você falou, Aguinaldo, sobre como é que a gente é pego, né, pelas questões da arte ou pela arte, como é que a gente vai parar nesse lugar, né? E daí eu me lembrei que eu comecei fazendo um caderno de desenho muito jovem, né? E gostei disso, né? Comecei criança, comecei menino a fazer desenhos e fui me envolvendo com desenho, sem saber porquê, completamente intuitivo. Eu não tinha ninguém por perto que pudesse, de alguma maneira, tratar de uma orientação a respeito de desenho, mas eu tinha um amigo
que também decidiu desenhar juntos. Então a gente começou a fazer esses desenhos e quando eu percebi, depois de algumas semanas, algum tempo, eu vi que eu tinha uma coleção de desenhos, né? Então, e à medida que essa coleção de desenhos ia aumentando, aquilo ia me dando segurança, me dando uma certa confiança numa série de coisas. E eu estudei no colégio, na escola pública paulista aqui nos anos 70, e nunca fui craque de futebol, jogava basquete um pouco melhor porque eu era um garoto alto, então podia jogar basquete, e por incrível que pareça, o que me dava muita confiança, o que me afirmou assim diante de criou uma espécie de identidade no primeiro momento foi a minha coleção de desenho, foram os cadernos de desenho. Então, através deles eu pude primeiramente criar um ambiente, criar um lugar, né? Então, Flávia, quando você fala de coleção, de certa maneira, a primeira coleção que eu tive foi a minha própria coleção de desenhos e eu fui me entendendo em relação a uma série de coisas a partir disso. Daí também, uma outra coisa marcante que tem a ver também com coleção foi com 11 anos de idade, o meu irmão mais velho tinha que ir na Bienal de São Paulo, a Bienal de 71, para fazer um trabalho para a escola. E daí ele me convidou para ir junto. Então, em 71, com 11 anos, eu estive na Bienal de São Paulo. Era uma Bienal ainda toda tomada assim, por as salas ambientes, por uma coisa sensorial. Então, eu lembro que a gente entrava em ambientes que tinham uma iluminação particular, tinha também sons, era uma experiência multissensorial, né? E o meu irmão nessa época tinha 16 anos, mais ou menos, e curiosamente eu com 11 anos falava para ele o que escrever, porque quando eu entrei naquele lugar eu senti uma familiaridade e eu sei que de alguma maneira eu entendia aquelas coisas que estavam ali na minha frente. Então ele tinha 16 anos, mas na hora de fazer as anotações para fazer o trabalho para a escola, eu falava para ele das minhas impressões e ele ia anotando. Então, a Bienal de São Paulo, nesse sentido, eu acho que representou e representa até hoje uma oportunidade, uma experiência, né? Muito forte para todo mundo, porque é um momento em que a cidade fica assim... A cidade recebe uma série A Bienal de São Paulo apresenta uma série de oportunidades, né, para o público, né, tanto para o público culto, para o público, vamos dizer assim, erudito, como para o público leigo, que vai lá muitas vezes sem ter uma formação, mas diante daqueles enigmas todos, acaba por ter uma experiência surpreendente, ter uma experiência renovadora, né, em muitos sentidos, ou provocadora, né? Então, foram essas experiências iniciais que me levaram para o mundo da arte, porque elas foram se solidificando. Então, com 14, 15 anos de idade, eu sabia o que eu queria fazer. Em geral, é um período em que os adolescentes têm muita dúvida, né? A hora de pensar no vestibular, aí, com 16, 17 anos, o que fazer da vida, né? E nesse momento foi uma coisa muito tranquila, porque eu, com essa experiência anterior do desenho e a partir da Bienal, eu também comecei a frequentar outras coleções em São Paulo, né? Então os museus todos, né? O MASP, MAC, esses lugares todos foram muito importantes. Pinacoteca do Estado, né? Nos anos 70 e 80 tinha um programa ali de atendimento ao público e cursos assim que eram incríveis, né? Eram incríveis. Então minha aproximação toda foi por aí. Agora também houve alguns pontos muito marcantes assim, que com 20 e poucos anos assim eu já tinha terminado a Faculdade de Artes Plásticas, eu já tinha um ateliê junto com Paulo Pasta, Felipe Anderi, Vado Mesquita, e a gente, enfim, era um ateliê de artista jovem ali no início dos anos 80,
mas houve também uma coisa importante que foi o Marchand Paulo Figueiredo, o Marchand da Galeria Paulo Figueiredo, e ele foi uma coisa incrível, porque ele rapidamente começou a nos apoiar, ele começou a adquirir o nosso trabalho, no momento em que... Porque hoje em dia eu acho que existe inclusive uma estratégia de aproximação com os artistas jovens, né? Eu vejo que os meus alunos, né, alunos de graduação no Instituto de Artes da Unesp, muitos estão começando a carreira muito precocemente, né? Então, por um lado, isso, enfim, é um desafio, é uma oportunidade, mas também, por outro, às vezes, a falta de experiência cria uma fragilidade assim desse jovem artista que está se aventurando no meio de arte, né? Mas o Paulo Figueiredo foi muito importante para a minha geração, porque ele começou a colecionar o trabalho da gente além do interesse comercial, claro, né? Porque ele estava se preparando ali para fazer as nossas exposições, né? Todos nós fizemos exposições depois com o Paulo Figueiredo, né? Mas eu acho que havia também um interesse particular pessoal, porque os trabalhos que ele adquiria da gente, ele, por algum critério ali pessoal dele, eu nunca consegui definir exatamente que critérios seriam esses, mas parte do trabalho ele colocava na galeria, parte ele colocava para a coleção pessoal dele. Então, algumas coisas ele guardava para si, ele tinha na casa dele, ele nem deixava na galeria. Mas foi uma pessoa que, nesse momento inicial, onde às vezes o artista jovem fica muito exposto a uma situação precária, ele nos deu um apoio que foi fundamental assim, nesse momento, né? Enfim, mas... Daí depois, ao longo da minha carreira, né, eu tive algumas oportunidades importantes, que foi expor na Pinacoteca do Estado nos anos 80, ainda com o prêmio do antigo Salão Paulista de Arte Contemporânea. Isso deu uma visibilidade para o trabalho que foi importante, né? Ter também tido a oportunidade de conhecer as coleções na Europa através da Bolsa do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico na Alemanha. Também foi importantíssimo, foi uma espécie de pós-graduação, poder conviver com aquelas coleções todas e ver de perto trabalhos que eu conhecia por reprodução. Mas, enquanto o Aguinaldo falava também sobre o que leva a gente, né, o que leva o artista a descobrir o próprio trabalho, a se encontrar nesse lugar, né, e também, ao mesmo tempo... como é que alguém decide fazer uma coleção, iniciar uma coleção, né? O que leva uma pessoa para esse lugar? Eu lembrei daquele filme do Contos de Nova York, que são 3 contos, e existe a história de um pintor, feita pelo Scorsese, se não me engano, né? Dirigiu esse conto. E a história de um pintor, pelo tipo assim, pela caracterização do personagem, dá a impressão que é um daqueles pintores do grupo do expressionismo abstrato americano, né? Então, o personagem ali representado está no topo da carreira, é um pintor maduro, com muitos anos de experiência, e toda a história do filme gira em torno da relação dele com o assistente, e tem um momento ali que a menina... já assim, em dúvida quanto o talento, ou em dúvida quanto ao próprio trabalho, ela pergunta para o pintor: "Bom, mas afinal de contas, você acha que eu tenho talento? Você acha que eu devo continuar tentando ser artista?" E daí a resposta do pintor é muito interessante, porque ele fala: "Olha, se for para tentar ser alguma coisa, eu acho que eu tentaria não ser artista. Porque se você conseguia, porque não era." Então, eu acho que a gente se aproxima dessas coisas assim por uma
por um lado completamente subjetivo, e aos poucos isso vai fazendo sentido ao longo dos anos. Eu acho que a gente vai descobrindo, afinal de contas, como é ou por que é que foi parar aí, né? Aí tem algumas coleções que eu acho que foram importantes, né? Algumas, vou fazer alguns destaques assim, um pouco aleatoriamente, mas o trabalho, porque, por exemplo, o trabalho que está lá em Pernambuco, né? Que está lá no acervo da usina de arte, né? Lá em Água Preta, eu acho que esse trabalho lá foi importante, né? O Ricardo Pessoa de Queiroz, né? Levou o trabalho para lá, fez um esforço danado para ele ser adaptado ao espaço, assim. Então foi muito importante, foi muito interessante ter conseguido transformar, quer dizer, ter conseguido reimplantar o trabalho que foi feito dentro da Dan Galeria em São Paulo, né? Aliás, foi feito para a exposição individual na Dan Galeria em 2018, e o Ricardo, quando a gente levou o trabalho para lá, ele foi completamente disponível para adaptar o trabalho, para a gente conseguir criar uma infraestrutura para o trabalho ficar inteiro lá em Pernambuco, né? Ficar lá na usina de arte. Também o trabalho que ainda vai ser montado aqui na FAMA, na Fábrica de Artes Marcos Amaro, aqui em Itu, também, enfim, estou muito curioso para ver como é que ele vai ficar no momento que for montado, né? Que são os barcos que estavam na Pinacoteca do Estado, foram para lá. Então, eu acho que trabalhos que a gente consegue realizar e colocar em algumas situações, eu acho que eles acabam se tornando uma referência e são importantes, né? Enfim, tem outros trabalhos também, mas eu acho que por hora é isso que eu tenho para falar. Obrigado. Muito obrigada, Espanhol, pelas suas considerações, sua visão aí enquanto artista, né, que marca aí sua trajetória, começando uma coleção em si mesmo, né? Eu fico pensando nessa noção, como somos enigmáticos para nós mesmos, e talvez colecionar coisas é a nossa tentativa de tentar nos decifrar também, deixando esses rastros para trás, e depois que a gente consegue ter algum volume disso, talvez a gente consiga dar algum sentido, né, para isso, né? Que num primeiro momento, isoladamente, não faça sentido algum, mas num conjunto, num momento posterior, isso cria algum sentido, que é sempre uma invenção também, né, no momento futuro. Obrigada pelas suas palavras. E agora eu vou direcionar a fala para Almerinda, nossa casa, que acompanha também a trajetória da galeria junto ao Clube do Colecionador, que começa em 2013. Ela foi curadora da primeira edição. E aproveitando aí o Espanhol até traz a noção do artista jovem também, desse olhar que é repousado do artista jovem para um segmento da carreira, eu fiquei pensando também muito no jovem colecionador, nesse que talvez numa idade mais jovem, eu acho que você já relatou isso para a gente, Almerinda, eu queria que você falasse um pouco mais disso, de como tem avançado a questão do colecionismo no Brasil. Você também que é estudiosa da história da arte, crítica e curadora, falar um pouquinho dessa formação de colecionadores no Brasil. Obrigada, Flávia. Não sei, minha imagem aumenta? Como é que eu faço para ela aumentar? Não sei. Eu fico aqui por enquanto. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o convite, primeiro, da Lara, da Sandra, da Flávia. Sei que é um prazer estar aqui, encontrar a Aguinaldo, que eu não vi há tanto tempo, Zé. Então, é um prazer enorme. Bom, depois de ouvi-los, né, fica difícil até, eu estou aqui com 1000 questões na minha cabeça e tentando remoer o que vocês falaram ainda dentro de mim. Bem,
a gente tem uma situação bastante peculiar, né? Porque o colecionismo no Brasil, de um modo geral, antes de chegar ao Espírito Santo, é uma coisa muito recente, né? A gente tem o aumento, o crescimento desse mercado de arte e o crescimento dessas coleções, mais especificamente a partir dos anos 70, 80, então é tudo muito recente. Eu me lembro de uma frase do Dionísio Del Santo, em que ele dizia, por exemplo, que na década de 70, quando ele estava fazendo ainda, final de 60, 70, quando ele estava fazendo arte concreta, que ele não chegou a fazer parte de nenhum dos grupos, né? Mas ele foi um artista que trabalhou muito, né? E ele dizia, então, que ninguém comprava arte concreta no Brasil. Ele doava, fazia doações para amigos, para colegas, enfim. E ele dizia, olha, às vezes a gente vai doar a obra e a pessoa recusa, né? Não quer a obra de jeito nenhum. E aí a gente vê como é que muda. Hoje essas obras, inclusive, estão saindo do Brasil, depois da coleção do Lerner, né? Muito dessa arte tem saído já do Brasil. E nós temos, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, um crescimento grande, um interesse muito grande. Mesmo coleções mais antigas, elas vão se formando ou vão se ampliando, também reunindo obras contemporâneas, não é? São muito diferentes das obras mais antigas, como o Agnaldo bem colocou, são obras que mudam completamente os cânones, as concepções que se tinha de arte, de belo, aquelas questões do passado, né? Porque hoje a arte ela não se caracteriza mais por algo que é agradável ao olho, que é bonito para ser visto, né? Mas é a obra que nos instiga, que nos prende, justamente nos provoca, justamente porque muitas vezes ela mostra o objeto, mostra o feio, mostra o desagradável, mostra aquilo que não é, vamos dizer assim, bonito para se ver, ou nos leva a refletir sobre coisas que normalmente nós não queremos pensar, ou que nós muitas vezes fugimos, né? Ou tentamos nos desviar disso, né? Então, mas hoje nós temos já grandes coleções, não é? Coleções mais mistas, que juntam objetos mais antigos, mas nós temos muitas coleções específicas que começaram já com obras mais recentes, dos anos 90, ou um pouco mais atrás, talvez dos anos 80, mas nós temos coleções já formadas só de objetos ou de bens artísticos, culturais, contemporâneos, não é? E o mais curioso, eu estava há pouco tempo conversando em São Paulo com um dos galeristas, e ele me dizia que é muito interessante ver os jovens paulistanos, bem-nascidos, muitos deles, começando a fazer coleções, né? Começando a colecionar, e jovens que muitas vezes deixam de se interessar, podem até ter esses bens materiais, carros e imóveis, e que estão optando realmente por fazer coleções de objetos de arte. Isso é muito interessante, eu acho que no momento atual que nós estamos vivendo dessa pandemia, não é, que estamos isolados, e isso nos levou a refletir uma série de coisas, né? Nós percebemos que não precisamos de carrões porque não podemos nem sair de carro, né? Nós não precisamos de muita roupa porque não saímos mais de casa. A nossa roupa está estragando. Aqui em Vitória, eu moro muito perto do mar, abro o armário, a roupa estragando, né? Tenho vontade de jogar tudo fora, né? Então, a vida, né? A nossa vivência contemporânea está nos mostrando que que seria de nós hoje nesse isolamento se não tivéssemos um bom filme para ver, uma boa música para escutar, ou mesmo pudéssemos olhar para os quadros que estão nas nossas paredes, né? Acho que o trabalho
E, até porque essas obras que estão nas nossas paredes, estava pensando nisso esses dias, né? Elas não são bens assim, como os móveis ou como os objetos que fazem parte da nossa casa, são objetos também que se domesticam, né? Porque fazem parte da nossa vivência, mas que nos tragam o nosso olhar de uma maneira muito diferente de você olhar para uma mesa, de você olhar para um vaso, né? Eu acho que a obra de arte, ou esse trabalho que está nas nossas casas, a cada momento que você olha para ele, ele se renova, ele se ressignifica. Quanto mais você procura dialogar com ele, mais ele te diz, não é? Então, eu acho que o trabalho do artista é, acima de tudo, um trabalho de alteridade, porque ele se dá um pouco de si para nós. Claro que ele tem uma visão do mundo muito particular, mas esse objeto nunca é um objeto acabado, nunca é um objeto pronto. Ele está ali para ser vivenciado, para ser fruído, para ser analisado, avaliado, tocado, não necessariamente com as mãos, mas com esse olhar que toca, esse olhar que penetra, esse olhar que instiga, esse olhar que nos leva a olhar a cada dia para esse objeto de uma maneira diferente. Então, colecionar, quando você diz por que colecionar, na minha concepção, eu acho que depende muito de quem vai colecionar, do objetivo de cada um de nós, né? Uns colecionam porque gostam, porque são amigos de determinados artistas e acompanham o trabalho deles. Conheço colecionadores que fazem trabalhos, grandes coleções, a partir, reunindo objetos, às vezes, de um ou dois artistas só. Eu conheço, por exemplo, a coleção do Márcio Teixeira, numa pequena cidade do interior de Minas, né, Dom Silvério, onde ele quer construir um museu, inclusive, para deixar para a população dessa cidade, em que ele colecionou, ao longo da sua vida, uma quantidade enorme de obras de Amílcar de Castro. Ele tem mais de 400 obras só de Amílcar, né? Então, acho que depende muito da pessoa. Alguns compram porque sabem que a obra de arte não é um bem material, os bens materiais tendem a se desvalorizar, e a obra de arte, ao contrário, ela vai assimilando uma carga semântica cada vez maior, depende do trânsito que ela percorre, né? Por isso que a gente tem aí as grandes exposições, e a gente, muitas vezes, para as exposições, solicita a generosidade desses colecionadores para nos emprestarem essas obras, e eles fazem isso porque sabem que esse trânsito também da obra é importante para a própria história dessa obra, dessa coleção. E também a gente tem aqueles que compram porque sabem que esses bens materiais, ao contrário, imateriais, os produtos culturais, ao invés de se desvalorizarem, porque você compra um automóvel hoje, amanhã ele já vale menos, não é? E a obra de arte, ela não tem um preço definido no mercado, ela vale aquilo que pagam por ela, mas a gente sabe que, dependendo da trajetória do artista, enfim, da própria obra e do próprio mercado, essa obra vai se valorizando. Então, a gente tem pessoas que compram obras porque sabem que aqueles bens vão se valorizar. A gente tem pessoas que compram unicamente porque gostam de obras, porque querem ter esses bens em casa, porque sabem que também essa obra obriga as pessoas, de alguma maneira, a lerem mais sobre arte, a buscarem conhecer mais sobre aquele artista, sobre a trajetória de um determinado tempo artístico ou tempo histórico. Então, depende muito da pessoa e do colecionador. Acho que a galeria, no caso, pegando aqui um pouquinho a galeria agora, que eu acompanho também desde o início, aliás, conheci a galeria antes mesmo de ela estar funcionando, o espaço e tal, mas, enfim, acho que vocês estão fazendo um trabalho aqui
E é um trabalho de formiga, né? É um trabalho mesmo de formação. Acho que, acima de tudo, acho que, claro que é uma galeria que visa o mercado, né? Mas vocês estão fazendo um trabalho que faltava à cidade, que é esse trabalho de formar esse novo público, né? Então, porque a pessoa, para comprar, ela precisa saber também, ou para adquirir obras, começar uma coleção, ela precisa entender o que é esse universo da arte. Eu me lembro, nas primeiras exposições que a galeria fez, uma pessoa aflitíssima, e coincidentemente era uma professora da universidade, claro que não do Centro de Artes, mas era uma professora da universidade, é uma professora da universidade, e ela, muito aflita com o que ela estava vendo, ela saía no meio das pessoas para me procurar e dizia assim: Almerinda, mas me conta uma coisa, isso é arte? Quem vai comprar isso? As pessoas compram isso para fazer o quê? E eu, no meio da multidão, na abertura da exposição, podia estar explicando esses detalhes a ela. Mas eu via que ela estava muito aflita, e lá pelas tantas eu disse: não, as pessoas não vão fazer nada com isso, porque obra de arte não é para usar, é para você fruir, para você olhar para ela e conversar com ela. Assim, mas como é que eu vou conversar com esses objetos? E eu me lembro que eram justamente os trabalhos do Paulo Vivacqua, né? As esculturas sonoras que ele fazia, cheio de fio, cheio de pedaço de vidro, e ela, então, muito incomodada com isso. Então, ainda tem muito essa coisa que o Agnaldo estava falando. Me diga o que você quis dizer, não é, Zé? Eu acho que as pessoas muitas vezes perguntam isso. O que você quis dizer com isso, né? O artista não precisa dizer isso. Eu acho que nós também não devemos esperar que outros nos digam o que é aquilo, mas nós é que devemos descobrir o que a obra nos diz, né? O que ela pode nos dizer e o que ela ainda pode, no dia seguinte, nos dizer de maneira diferente. Eu acho que a galeria está cumprindo um papel muito importante, que é esse, né, de formar aqui novos colecionadores. Acho que eu estou em Vitória há muito tempo e quando eu cheguei aqui havia muito poucos colecionadores e a maior parte mesmo quem tinha algumas obras, havia quase que um fascínio assim por essa arte de transição assim do período mais acadêmico para o período moderno, essas obras mais pré-modernas. Então, era Levino, que nem viveu aqui, ficou tempo, não nasceu aqui, mas foi para o Rio muito cedo, era Homero Macena, que eram os grandes mitos, os grandes artistas, enfim, que a gente sabe que nem são tão grandes artistas assim, mas era o que eu ia à casa das pessoas, era o que eu via. Hoje eu acho que já mudou muito. Eu acho que o trabalho da galeria, ela tem isso se deve, de certa maneira, à galeria, que faz esse papel de formar esse público com cursos, com palestras. Eu acho que mesmo agora, né, que a gente está isolado, a galeria não se acomodou, ela procura dar continuidade a esse trabalho. E eu acho que o clube também do colecionador, de certa maneira, é uma forma das pessoas terem uma orientação, né, da galeria, de trabalhar com artistas que elaboram produtos, objetos de arte, muitas vezes especificamente para isso, que as pessoas sabem que estão investindo e que estão trabalhando com artistas sérios, que a galeria está oferecendo, está também oferecendo essa oportunidade da pessoa conhecer um pouco mais a trajetória de cada artista. Eu acho muito interessante que, normalmente, no lançamento de cada edição do clube, grande parte dos artistas, ou pelo menos aqueles que é possível, na época, reunir, estão próximos. Acho que as pessoas interessadas têm esse contato direto, próximo com o artista, que nem sempre elas conhecem. Eu acho que esse trabalho que é louvável e que a galeria, né, a Matias Brotas, vem assim, conquistando esse público mais jovem e também um público
que há pouco tempo talvez nem tivesse ideia de se transformar num colecionador ou de adquirir, porque nem todas as pessoas que compram também obras de arte estão comprando com o objetivo de se transformar em colecionadores, né? Mas de ter alguns objetos em casa que fazem esse diferencial e que criam, vamos dizer assim, uma tensão, muitas vezes, né, dentro da própria casa, né? Às vezes, eu me lembro que uma vez eu conversava com Dona Maria Lindenberg, né, e eu ia muito à casa dela, ela me emprestou muitas vezes obras para exposições, e ela era esposa de um ex-governador, e ela dizia, olha, a gente morava no Palácio Anchieta, e muitas vezes recebíamos pessoas para jantar e tal, amigos políticos, não é? E às vezes ficava aquele ambiente muito frio, não é? Que não, as pessoas não se conheciam, não sabiam por onde começar, e normalmente o que girava em torno das conversas e que puxava o assunto eram as obras de arte, né? Então eu achava isso interessante, porque realmente a obra, ninguém fica indiferente, ninguém se mantém indiferente diante de uma obra de arte. Então, as pessoas às vezes perguntavam alguma coisa, elas diziam, às vezes rolavam horas de conversa ali em torno daqueles objetos que estavam nas paredes, que a gente sabe que a coleção do Palácio é uma coleção até muito simples, muito humilde, né, de produtos artísticos bastante tradicionais, mas isso era o que puxava, né, as conversas. Então, a obra de arte é esse objeto, é esse produto, né, é esse bem imaterial que nos leva a um universo, a uma forma de pensamento muito que sai do lugar comum, né? Ela nos instiga, nos prende e nos leva a dialogar com ela, a buscar, né, entrar nesse universo, que é um universo que não é nosso, que nos foi oferecido por outro, generosamente por outro, por um artista, mas que nos prende, nos instiga, enfim, nos provoca e nos causa muitas vezes mal-estar, mas que nós não desistimos, nós procuramos o tempo todo saber um pouco mais sobre ele, sobre esses objetos. Então, acho que era isso. Depois, acho que a gente abre, não quero também ser muito cansativa, né? A gente abre para perguntas e se alguém depois quiser saber mais alguma coisa, estamos aí. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Almerinda. Você sabe que você falando sobre esse momento de confinamento, né? Eu acho que também é uma oportunidade de um encontro dos nossos próprios valores também, porque como estamos mais em casa, então se gostamos muito de carros, não podemos usá-los. Se gostamos de viajar, também não podemos. Se temos guarda-roupas gigantes, provavelmente estamos de pijama dentro de casa, né? E uma oportunidade da gente se dar conta das próprias escolhas, né? O que a gente está, com o que estamos nos encontrando dentro de casa, sabe? A gente conversando, eu, Lara e Sandra, pensando nos colecionadores, né, da galeria, do clube, e como eles estão se relacionando com as nesse período. Porque o que a obra faz se não renovar as nossas dúvidas, né? Como bem disse o Aguinaldo, reforçar talvez nossos próprios enigmas, né? E nesse contraste com talvez esse mutismo dos objetos, né? Então eu acho que é um momento em que, estando dentro de casa, existe um tempo mais disponível para que esses encontros também aconteçam. Eu queria passar a palavra para o público. Estou vendo aqui Lincoln, Matias Mesquita, Adriana também, a Ana Paula Oliveira. Vou passar a palavra. Quem tiver disponível, quiser fazer alguma pergunta, a gente pode seguir uma ordem aqui e abrir o microfone e vocês fazerem suas perguntas. Quem quiser pelo chat, eu posso ler por ali.
Ninguém? Bom, então eu acho que a gente pode encaminhar para o fim. Eu vou agradecer imensamente a Gnara, Espanhol, Merinda. Ninguém vai falar nada, que preguiça. Como é que pode uma coisa dessa? Já Não tem estou nada em casa o dia inteiro, tenho a oportunidade de bater um papo, não vai bater um papo? Que história é essa? Muito bem, Eu não saio Aguinaldo. daqui. Obrigada por esse reforço. Eu também vou ficar, então. Então, eu vou fazer uma por favor. pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Oi. Concordo. Vocês falaram assim, né, da questão do colecionismo, da necessidade de formar, né, um público, de uma certa maturidade, né, que o público tem que ter, que vai formando, de uma certa erudição, de um público culto. E eu pergunto para vocês, é possível ser colecionador num país pobre como o nosso, né, de grande parcela da população, né, que não tem nem... A gente está vendo nessa pandemia, os abismos sociais estão tão assim, escancarados assim, na nossa face. Assim. E aí eu fico me pergunto, será que isso não é uma coisa assim, muito elitista para um país como o nosso, que lida com problemas reais né, muito prementes para... É possível ser colecionador mesmo sem ter ser de uma classe social mais simples e começar a sua coleção com coisas relativamente boas, de qualidade? O que vocês dizem sobre isso? Posso, já que eu reclamei? Né? Sem ser uma alienação total. Assim. Eu vou tentar responder isso que você perguntou, Elisandra. Uhum. Eu acho que a gente precisa inverter o sinal desse colecionador, que é elitista, não há sombra de dúvida, Claro. que o país tem desigualdades horrendas não, também, mas, por outro lado, mesmo o mais empedernido dos elitistas deve ter em mente que ele passará e as obras não, ao menos não na mesma velocidade. Então, ele deve, isso é uma condição, eu estou pensando num sujeito refinado de espírito, não apenas de olho, mas ele está reunindo obras com assessoria de gente que entende mais do que ele, ou ele que foi desenvolvendo. Então, ele percebe a excelência onde ele encontra, ele reúne essas obras e ele terá, digamos, o cuidado para com elas durante um determinado tempo. Ele morrerá, as obras prosseguirão. E ele terá valor na medida em que ele cuidou que esses grandes exemplares não fossem abandonados. Ao financiar os artistas, ele garantiu que os artistas continuassem produzindo. Então, ele está fazendo um grande benefício social, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós, na qualidade de cidadãos, devemos lutar para fortalecer as instituições das nossas cidades, por exemplo, garantindo que obras sejam compradas e que sejam exibidas. Então, nós devemos, junto com as galerias, enfim, colecionadores, artistas, críticos, nos batermos nessa direção, fazer com que aquilo que é o melhor de nós, o melhor da nossa expressão, fique em situação acessível ao maior número de pessoas possível. Para isso, os museus, as galerias institucionais, devemos trabalhar nessa direção. Devemos também publicar, devemos organizar sites, deveremos difundir, divulgar os trabalhos dos nossos artistas. Né? Então, pelo menos, se isso não acontece de maneira sincrônica, então, quem puder, que pelo menos reúna consigo. Claro que tem aí um componente de vaidade, não há problema. Não acho que isso seja um problema. Mas é que seja importante que esses trabalhos, é fundamental que esses trabalhos existam e que eles sejam conservados e que eles sejam organizados e que ele encontre uma
enfim, o seu público, que pode ser reduzido no primeiro momento. Mas quero crer, porque sou um otimista, porque sou professor, que acredito que as coisas vão melhorar, e até porque está difícil ficar pior do que está, né? Quando a cultura está sendo tão menoscabada, quando está sendo tão humilhada. Não, acho impossível que a coisa vá tão baixo, mas sabemos também que não existe fundo do poço, pode ser sempre pior, mas ainda assim temos que trabalhar pensando que isso haverá de melhorar e que nós temos que construir esses ambientes que são ambientes do futuro. E as escolas devem pensar nisso também, na formação das pessoas, dos profissionais. Quer dizer, há que ter uma cruzada em favor do compartilhamento, da democratização, da compaixão, da proximidade entre as pessoas, da delicadeza, da gentileza. Quer dizer, sobretudo diante de tanta truculência, o mundo está precisando, mais do que nunca, diz a espanhol, diz a Bechara, da minha amiga Andrea Brown, enfim, tanta gente que está por aí fazendo trabalhos, a Miriam, que eu estou vendo aqui, que está presente também, a Miriam Glatt. Quer dizer, é preciso que isso chegue às pessoas, porque isso faz bem, é importante, é fundamental, é crucial, isso estimula a sensibilidade e, portanto, a própria expressão das pessoas, o ser das pessoas. Nós haveremos de melhorar por causa do contato com a arte. Isto não é líquido e certo, mas acredito que haverá mais chance. Né? Então é preciso, nós não vamos parar por causa disso. Não vamos achar que, então, colecionar é alguma coisa indevida. Não. Alguém que organiza uma linda coleção, seja do que for, de selo, a garrafa, é, na verdade, alguém que vai desenvolvendo o olho e mostrando que em cada coisa produzida no mundo, seja qual for a modalidade de objeto, houve gente que se esmerou e que tentou dar o melhor. E é isso que vai fazer com que o mundo melhore. As pessoas que acreditam que se pode fazer melhor. Eu vou tomar uma parte. Posso participar? Claro. Posso? Claro, sim. Pode seguir. Olha, isso que a Aguinaldo coloca é muito importante, porque às vezes a gente pensa que a coleção também claro que as pessoas compram, às vezes também para que isso seja um bem que vai ficar depois para a família e tal, mas muita gente, muitos colecionadores compram com o intuito de depois esses produtos que ele reuniu, essas obras que ele reuniu ao longo do tempo, elas vão ser incorporadas a instituições. A gente não tem muito essa prática no Brasil, mas a gente tem, a Europa, isso é muito comum, olha, a coleção, por exemplo, alguns museus que nós temos no Brasil mesmo, a coleção do Matarazzo, se ela não fosse, se o Matarazzo não tivesse doado a coleção para, na época, o MAN e depois o Mark Lustig, talvez nós não tivéssemos esse acervo maravilhoso, com tantas obras importantes, hoje reunido, que é um bem que todos nós podemos fruir, todos nós podemos estar participando e estar usufruindo desses bens materiais e imateriais. Então, eu acho isso importante também, o colecionador ter esse desprendimento de pensar que esse bem pode um dia ser doado, ser incorporado a uma instituição, porque isso é um bem que fica para a humanidade, é um patrimônio que pode ficar depois para a posteridade, para atualizar o acervo desses museus. Eu acho importante, eu queria falar um pouco na visão de galerista, né, da gente estar fazendo um trabalho. Você falou em um trabalho de formiguinha, Aguinaldo falou no sentido do Clube do Colecionador, de estar plantando uma semente. E eu fico pensando, nesses 14 anos aí de galeria, quantos momentos nós tentamos inserir os artistas que trabalhamos em instituições no Estado. Instituições essas que não têm um acervo. A Ana Paula Oliveira está aqui nos ouvindo,
por exemplo, é uma das artistas que fez uma doação para a universidade, que é um dos poucos acervos notáveis que a gente tem no Estado. Então, de uma certa forma, eu fico pensando que todas essas ações que a galeria vem fazendo, elas vão de encontro a esse circuito artístico raro, né? Não sei se é essa a palavra, mas a esse circuito artístico incipiente, né? Então, eu fico pensando, quando você fala da questão da formação, dos cursos, o Lincoln está aqui nos ouvindo, do Clube do Colecionador, é exatamente tentar deixar com que esse cenário se torne mais sólido, né? E a coleção, o acervo é de fundamental importância para esse cenário, né? Sim. Acho que você lembrou bem, Lara. A universidade realmente tem uma coleção que é muito importante, embora ela seja muito pouco exibida, né? Hoje ela já ultrapassa 2.000 objetos, e que foi toda ela formada por doações de artistas. Os artistas, nesse sentido, eles são muito generosos sempre, né? Então, cada exposição, isso fazia parte, né, do regimento das galerias, tanto de uma quanto de outra, são 2 galerias. Ao final da exposição, o artista faria uma doação. E esse acervo é importantíssimo como material didático, né, para a universidade, que ele pode vir a ser material, e mesmo para o aluno que não tem oportunidade de ir a museu, sair daqui muito, né, de ter mais contato com essas obras, com esse acervo todo, né, que começou na década de 70 e ainda não está concluída, ela vai se constituindo. E que é muito importante, inclusive, para trabalhos de graduação, de pós-graduação, o aluno vá refletindo, que os nossos alunos que fazem a graduação em artes plásticas, que tenham referências de quem são nossos artistas, que possam se inspirar. Isso é muito importante, não é? E foram coleções que foram formadas também a partir dessas doações, desses contatos, né, que os artistas têm com a universidade. Almerinda, eu queria aproveitar um gancho aí na sua fala, que eu tenho uma disciplina, eu dou aula no Instituto de Artes da Unesp, né? Eu tenho uma disciplina que eu criei lá, que é de visitas a exposições. Então, são visitas a acervos permanentes, aos museus da cidade, mas também visitas a exposições temporárias e em galerias, em institutos culturais. E eu acho que essa é a melhor aula que eu dou, porque ela se faz diretamente pelo contato com as obras, né? Então, é uma aula de uma vez por semana, nós vamos visitar um acervo, e o estudante faz uma anotação, faz um registro, pode ser desenho, pode ser fotografa, toma nota, né, de uma impressão a respeito do trabalho. E isso eu já faço há muitos anos, e assim, é incrível o quanto os estudantes amadurecem pelo contato com as coleções e com as exposições. Tanto nos acervos permanentes, né, quando a gente pode voltar, a gente pode visitar. Então, por exemplo, um acervo que nós vamos muito, que é o da Pinacoteca do Estado, né? Então, eu vejo que os estudantes acabam desenvolvendo uma relação pessoal com o acervo. Então, por exemplo, a gente, quando vai visitar, quando a gente vai ver o Almeida Júnior na Pinacoteca do Estado, é quase como se fosse visitar um amigo, visitar Então, eu vejo que eles tratam dos trabalhos e comentam os trabalhos de uma maneira completamente diferente a partir dessas visitas, né? Então, essas coleções todas, eu acho que elas desempenham assim uma função social, uma função pública imensa. Acho que é impossível a gente avaliar o alcance e a importância do que resulta um contato com essas coleções, né? E acho também, lembrando também, o Agnaldo comentou alguma coisa nesse sentido, agora faz falta a presença do Estado, né? Porque o Estado poderia
quando a gente compara o nosso meio com outros meios, assim, por exemplo, um investimento significativo, vamos dizer assim, na indústria metalúrgica ou na indústria automobilística, significa um investimento de uma porcentagem enorme do PIB brasileiro. Agora, um investimento em arte poderia criar uma movimentação imensa e ter um resultado assim, enorme, com um investimento relativamente pequeno comparado com outros meios, com outros ambientes, né? Então, falta a presença do Estado, quer dizer, o Estado poderia promover uma série de ações para fortalecer o meio da cultura, o meio de arte, né? E, infelizmente, nos dias de hoje, a gente só tem a lamentar com o que tem acontecido, né? Mas era só isso. Bom, para quem não nos conhece, aqui é Matias Mesquita, é Adriana Vignoli. Nós somos artistas plásticos, né? A gente é do outro lado, né? Então, acho que para complementar, para falar, para pontuar, eu diria que o colecionador é essencial, porque senão não haveria arte. A gente não sobreviveria se não houvesse colecionadores, pessoas que comprassem as nossas obras. Nós somos de Brasília, nós moramos aqui em Brasília. Aqui o colecionismo é parco, são poucas as pessoas que compram as obras aqui. Em geral, a gente tem que ir para outros lugares, né? Vender as obras. Quer dizer, a gente não, as obras vão e lá se vende, né? Isso é uma parte que eu acho que é interessante pontuar, que nem o Agnaldo falou. E outra questão é porque o Estado, ele na parte de cultura, para o artista plástico, ele é praticamente inexistente. Não existe em Brasília, Estado. você diz, né? Comparado com São Paulo, por exemplo. O José Espanhol falou, eu imagino que seja de São Paulo, né? E em São Paulo, o Estado, você falou, pontuou que também que seria que necessário que o Estado investisse mais. Aqui praticamente não é quase inexistente essa ajuda. É praticamente inexistente, né? E isso era outro lado que eu gostaria de pontuar também a respeito do que o Agnaldo falou. Tem que ter muita persistência. A gente tem que persistir, porque senão nada vai acontecer. Senão não acontece. Nada acontece. A arte não acontece sem a persistência. E eu digo assim, isso por conta do que acontece aqui em Brasília. Em Brasília, tá? Existia um grande museu aqui, que é o MAB, que tinha um acervo muito, muito bom. O MAB foi entregue às traças, ele simplesmente veio abaixo e foram obrigados a fechar o MAB. E a coleção do MAB foi para o Museu da República. O Museu da República não está seguindo o mesmo caminho, porque agora é praticamente a única instituição em Brasília que se pode fazer exposições grandes, né? Tirando o CCBB, enfim. Mas o Estado, ele também não coloca dinheiro em instituições, então existe toda uma problemática que precisa ser resolvida. E se não existe persistência, todas as instituições, por exemplo, aqui de Brasília, vão acabar. Não vai sobreviver alguma sequer. Vão existir só alguns colecionadores, entendeu? E também, para falar a respeito de colecionismo, eu acho importante também, por exemplo, aqui tem um grande colecionador, que é o Sérgio Carvalho. Eu acho que é um dos maiores colecionadores do Brasil, principalmente de jovens artistas. Ele investiu tudo que ele podia investir em arte. Ele tem uma coleção enorme que fica espalhando na casa das pessoas porque ele não tem mais aonde colocar. E ele queria criar uma fundação
para abrigar todas as obras dele, para deixar tudo num lugar só. E, no entanto, isso é praticamente inviável. Ele não tem dinheiro suficiente, só se ele ganhar na loteria. Então, a única coisa que ele faz é ficar apostando na Mega Sena toda semana para ver se ele ganha na Mega Sena, para ver se consegue criar uma fundação para colocar as obras dele. Então, existe uma série de problemáticas, cara, que precisam ser resolvidas, cara, e que vai desde o artista até o colecionismo, até todo um universo aí a ser consertado. E a única forma que existe para isso acontecer é com a perseverança e a persistência. E a gente ir batalhando para conseguir viver bem, né? Matar um leão a unha por dia. Mas bom, se o problema sempre foi complexo, imagine esse governo agora, meu Deus, parece que eles querem mesmo matar a cultura, né? Eu acho assim, eu acho que mesmo Brasília, quando a gente olha, por exemplo, aqueles palácios, as obras e tal, acho que depende muito na época, né, de que compraram, por exemplo, para o Itamaraty. Acho que grande parte das obras do Itamaraty, elas foram adquiridas, por exemplo, porque havia um embaixador que era super ligado à arte, o Vladimir Mutin, que comprou grande parte daquele acervo, né? Hoje eu não sei, que as coisas estão mudando tanto que a gente não vê isso mais acontecer dentro do Estado. Aqui também, um ou outro governador tenta comprar alguma coisa, mas a maioria, acho que nem vê as obras, né? Isso é muito sério. Acho que o Estado realmente não contribui para que o artista realmente possa sobreviver. Acho que isso é muito pobre ainda, muito pouco, né? E falta ainda muito. Nós temos uma pergunta aqui da Adriana Magro, aproveitando ainda a pergunta da Elisandra. Ela diz, né, na esteira da pergunta da Elisandra, pode a arte não ser essencial? A pergunta não está direcionada para ninguém específico, então acredito que seja para os três. Eu não entendi o essencial em relação a quê? Pois é, faço um adendo aí, acabei de abrir meu microfone para isso. Porque eu fico me perguntando, né, durante tantos anos, tantos séculos, a arte, ela viveu, vamos dizer assim, sobre a égide de um poder econômico, né? Consumia a arte quem podia, quem tinha muito dinheiro, quem produzia arte também tinha que ter muito dinheiro. Com o advento da arte contemporânea e as materialidades da arte se transformam, a arte passou a viver sobre uma outra égide, vamos dizer assim, aquela mais ideológica, né? Assim, ok, não é tão caro assim produzir arte, no entanto, para consumir arte, você tem que ter um cabedal cultural, econômico, um capital cultural construído de determinados modos. E eu fico sempre me perguntando, estou falando isso a partir de algumas lentes, né, que leem a obra de arte, o objeto da arte. E eu fico me perguntando, ok, então assim, se a gente não tiver arte, então a gente pegar tudo que é destinado à arte e produzir outra natureza de inserção social num país com tanta desigualdade, vai resolver o problema? Não é? É nesse sentido que eu me pergunto, assim, não resolve o problema. Na verdade, eu acho que cria um outro, que é a ausência da própria arte, a ausência dessa perspectiva de leitura de mundo a partir de um objeto que não te dá uma resposta objetiva, que fica muito mais na pergunta. Nessa perspectiva da fala do Aguinaldo, que eu pergunto, afinal de contas, né? A arte, então, ela não é essencial? É isso? Não é? É uma provocação e eu quero ouvir um pouco mais, na verdade. Vocês três. Obrigada. Leandro, você fala? Você começa?
Aguinaldo, você quer Eu posso, por ordem alfabética, né? Então vai, depois... Aguinaldo vem antes de Almerinda. Olha, Adri, eu acho que a arte é essencial, sim. Você está colocando de um jeito como se só a elite, enfim, produzisse arte. Pode sofrer essa leitura. Eu, pelo menos, tive essa leitura pela sua explanação. Eu trabalhei com o Velho, por exemplo, que é um homem que vive em condição muito simples. E o trabalho é altamente complexo. Existem os poetas repentistas. Quem consegue passar sem música? Eu lembro do Assis Valente dizendo, escrevendo que minha gente era triste e amargurada, inventou a batucada para deixar de padecer, salve o prazer, salve o prazer. Isso ele estava falando de escravos. E é difícil você encontrar uma situação tão adversa contra a escravidão. Então, ela serve como desafogo, como aquele espaço que é um intervalo, que é uma elevação, que é uma maneira de você sossegar o espírito. De algum modo, o padecimento do corpo que seja. Então, acho que ela é sempre essencial e há muitas formas de manifestação pelos mais variados estratos e inclusive, elas atravessam os estratos. De tal modo que, por exemplo, um dos grandes poetas do século XX foi Cartola, né? Que foi reencontrado pelo Stanislau Ponte Preta lavando o carro no Flamengo. Então, isso nada tem a ver com a condição social. A capacidade dele era acima daquilo tudo. Há casos de sufocamento, de eclipsamento. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre o que dizer da Clementina de Jesus. Aquilo é um acontecimento, né? E aí perguntaram para ela, por que a senhora só foi descoberta agora? Ela falou, meu filho, é assim, acontece. Então, acontece. Tem artistas que encontram mecenas, tem outros que não. Agora, tem que a luta, é aquilo que o Matias, é isso, Matias? Esse é o seu nome. Ele falou, não vamos nos lamentar, cara, isso não adianta nada. Agora, vamos à luta. Vamos transformar qualquer exposição de qualquer colega num dever, vamos fechar, sabe, assim, nós. Se não formos nós a batalharmos, quem fará isso por nós? Nós temos que dar valor às coisas que a gente faz. Temos que fazer da melhor maneira possível. Você tem que cumprir. Eu gosto daquela ideia acho admirável. Eu não estou à altura, não estou dizendo que eu estou à altura, tá? Mas lendo Van Gogh, ele sabia que ele tinha muito pouco tempo para conseguir realizar aquilo. E ele tinha uma avidez total, uma loucura total, porque ele não ia aguentar muito tempo. Ele sabia que ele ia acabar cedo. Ele tinha medo de acabar sem realizar o que ele tinha para realizar. Agora, o que eu acho é que a gente se exime. Bolsonaro é culpa nossa. Eu acho que a gente deixa para lá. A gente deixa barato, sabe? A gente deixa passar. A gente vê produções inacreditáveis rolando. E qual é o esforço? Qual é o nosso comprometimento? O que a gente está fazendo? Não digo que nem comprar, bancar, às vezes não tem dinheiro para isso, mas prestigiar, sabe? Está lá. Na hora que precisar, você, sabe? Então, eu tento fazer isso dando aula. Sendo um professor sério, eu mostro. Eu sou sério. E eu falo para meus alunos, no primeiro dia de aula, alunos do primeiro ano, porque o último ano que eu dei, ano passado, segundo semestre, estava fora do Brasil, mas no primeiro semestre dei aula no primeiro ano. Quer dizer assim, eu sei que vocês não estavam preparados, não imaginavam isso, mas sexta-feira de manhã vocês terão acesso à quintessência do espírito humano, à praça da apoteose do espírito humano, que é a produção artística. Vocês não estavam imaginando isso. Esse, evidentemente, é o melhor curso que vocês vão ter. Não por minha causa. Aliás, se vocês tiverem problema com os artistas, não põe a culpa neles, a culpa é minha.
Porque o que eu vou mostrar para vocês é gente de primeiríssima ordem. Isso é um privilégio. Isso é absurdamente bom. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu faço. Eu passo a lista, dou tudo que eu posso e falo, olha, isso está médio, perto do que é. Isso nem merece, não, mas é o que eu posso fazer. E aí tem que valorizar. A gente é negligente. Eu viro os meus alunos e falo assim, anota aí, você está pensando que você é o quê, seu idiota? Idiota não falo. Mas fica evidente que eu estou chamando o cara de idiota. Eu demorei 60 anos para chegar nisso, rapaz. Você não vai anotar? O que você está pensando? Vai anotar na cabeça? O problema do nosso tempo é informação. Tem informação em excesso. Precisa de formação, precisa de trabalho, de labuta. Anota aí, cara. Para eu chegar nesses exemplos, eu passei a vida inteira lendo, vendo, discutindo. Ninguém foi bater na minha casa e falar assim, quando eu nasci, não estava na minha certidão de nascimento, que eu ia ser amigo do Zé Espanhol. Eu fiz por merecer. Sabe, eu terminei virando amigo do Zé Bechara porque eu fiz por merecer. Porque o cara é demais. Então, eu quero chegar nele, quero ficar amigo do cara. E aí fico lá vivendo com o cara, vendo o que ele está produzindo. É uma loucura, são todos uns tarados. Eu não consigo entender como é que esses caras têm tanta gana, de onde que eles extraem tanta potência. Isso é extraordinário. Então, eu tenho que honrar esses caras. A gente tem que fazer por merecer esses caras. Então, quando vem falhando, outro dia estava com um aluno meu, Amado. Ele começou a falar de um filme do Terence Malick, que se o Rafael está por aí, é o cineasta preferido do grande Rafael. E aí o moleque virou para mim e falou, eu fui assistir um filme com uma amiga minha, ela toda emocionada, e aí eu achando o filme uma besteira. Aí eu falei, a propósito, qual era o filme? Ele falou, era um filme do Terence Malick. Eu falei, deixe de ser arrogante, seu cretino, seu babaca. Um filme médio do Terence Malick é um filme absolutamente genial. Você respeite o trabalho alheio. Olha, a maioria dos trabalhos que eu fui assim, não sei se vale a pena escrever sobre. Quando eu cheguei perto, eu mudei de opinião. Porque eu vi o trampo que é aquilo, aí você entra dentro do jogo do cara. Às vezes você não está olhando para aquele tipo de assunto. Mas a gente não respeita o trabalho das pessoas. Nós não respeitamos, precisamos aprender a respeitar. Nós, pais, formamos gerações de garotos arrogantes, que acham que não precisa trabalhar, que acham que precisa trabalhar mentalmente. Gostei, eu não gostei. Como se isso fosse como se gosto não se discutisse, ora por Deus. Eu até acho que se discute, que não se discute. Mas depois. Antes não. Então, acho que a gente tem que ser mais exigente. O país está nessa água porque a gente não é exigente. A gente deixa um retardado mental assumir a presidência. Nós não somos exigentes, é claro que não. A gente deixa esses idiotas falando por aí um monte de coisa sobre assuntos que eles não sabem. Não é que a gente saiba, mas pelo menos a gente sabe que a gente não sabe. Então, eu devia falar, cala a boca, rapaz, o que você está falando não tem valor. Mas não, a gente deixa barato. Então, é isso. Não respondi a sua pergunta, mas, enfim, passa por aí. Quando ele não sabe, ele xinga os jornalistas. Bom, Adriana, eu acho que um bom exemplo de se a arte é necessária ou não, a gente está vivendo nesse período, né? Seria de nós se não tivéssemos a arte por perto, né? A nossa volta aí, né? Se a gente não tivesse nada, eu acho que sufocaríamos. E aí, respondendo, não sei se a Lisandra ainda está por aí, a questão de que precisa muito dinheiro, é engraçado isso, porque quando se fala de compra de obras de arte, todo mundo acha que é elitista, que precisa muito dinheiro, aí o cara compra um carrão de não sei quanto, né? Vai para não sei para onde, e isso ninguém comenta, não é? Ninguém se preocupa com a diferença social. E eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acho que é um pouco uma ilusão, ou sei lá, é uma coisa que a gente herdou e que vai repetindo isso. Eu me lembro, assim, estava aqui enquanto o Aguinaldo falava, me lembrando, por exemplo, do Mário de Andrade. O Mário de Andrade não era um homem rico, não é? E olha a coleção que ele formou e o que nós temos hoje no IEB, né? na USP, graças ao Mário de Andrade, que era um professor, um escritor, mas que na época não ganhava também dinheiro como escritor, né? Comia o pão, ganhava dos amigos também, né? não é?
Eu tenho coisa do Zé Espanhol e do Zé Bechara que eles me Pois deram, é. pediram para comprar, eu não tenho. Pois Para é, eu você ver também. só, Almerinda, que coisa interessante. Eu estou aqui vendo a parede do João Wesley de Souza e tem um trabalho que está ali atrás que, desde que começou essa conversa, eu fico olhando para aquilo, tentando entender o que é, porque parece do mais alto interesse. É magnético. É isso que é bacana, ele não tem explicação. É isso. Mais alguém queria falar alguma coisa? Eu acho que a pergunta... Eu não vou nem falar nada, porque depois do Aguinaldo e da Almerinda, aí, acho que está respondido, não está, Adriana? É claro, espanhol. Na verdade, eu fiz uma provocação aí evidente, né, que numa sociedade classista como a nossa, a arte ela nasce em todas as classes, né, e ela vai subvertendo, inclusive, a sua própria classe. Mas seria ótimo te ouvir também. Estamos aqui para ouvir vocês. Seria maravilhoso. Eu acho que... eu fiquei lembrando de algumas coisas, assim, enquanto o Aguinaldo estava falando, depois... mas eu acho que isso que a gente faz, né, tem um lado subjetivo que eu acho que ultrapassa todos os limites, né? Então, não é uma coisa que dependa exatamente de classe social ou de erudição, né? Ou de experiência, porque eu também já vi, às vezes, os estudantes ou artistas muito jovens conseguem dar um salto na produção, então aquela coisa em outros, não sei, em outros meios, talvez exista uma certa hierarquia, a experiência garanta uma certa hierarquia, né? Agora, no meio de arte é tudo, parece que é tudo exceção, ou existem alguns princípios, mas esses princípios não são exatamente regras, né? Então, eu já vi estudantes meus fazendo trabalhos incríveis, muito jovens, assim, dão saltos, né? Que ultrapassam, às vezes, uma produção que está sendo realizada há mais tempo, né? Quer dizer, ultrapassa dentro do seu próprio âmbito ali. Então, eu acho que tem um dado subjetivo na produção de arte que ultrapassa esse limite entre a questão de classe social ou a questão de erudição, né? A gente vê esse tipo de manifestação surgindo em todos os lugares, assim, da maneira mais surpreendente, né? Então, isso eu acho muito particular, muito próprio, assim. A outra coisa que eu acho que o nosso meio tem é uma vocação para receber todo mundo, né? Então, nos meus anos de pós-graduação, eu tive aula junto com advogado, com médico, com um monte de gente, todo mundo vai para lá e todo mundo é acolhido. Acho também que isso é uma particularidade nossa. Em outros ambientes não existe talvez não exista essa generosidade para compreender a experiência do outro ou assim, a formação do outro, né? Porque sempre tem essa conversa do pré-requisito, né? Em arte, eu acho que a experiência, sem dúvida, existe, né? Ela é importante, mas eu acho que a gente tem essa qualidade de receber a todos e tentar compreender o ponto de vista do outro. Aliás, eu acho que a arte se faz muito disso, se faz de compreender um ponto de vista que não é exatamente o seu, é a capacidade de entender as coisas a partir de um outro olhar, né? E eu acabei de me lembrar de uma cena que me comoveu quando eu presenciei, que foi numa semana que os nossos estudantes lá da Unesp estavam numa residência. A gente faz anualmente uma residência com 40 estudantes da Unesp, a gente leva todo mundo para fora da escola e eles ficam uma semana trabalhando juntos, né? Isso acontece há muitos anos na Fazenda Serrinha, do Fábio Del Duque, lá em Bragança. Também quem recebeu e acolheu a gente nesse sentido foi a FAMA, a Fábrica de Arte Marcos Amaro, também fizemos essa residência lá. Mas numa semana em que tinha uma notícia pavorosa em São Paulo,
de um trote no vestibular, onde os calouros foram judiados e, enfim, essa coisa dessas festas onde acontece de tudo e termina num desenlace trágico às vezes, né? Era uma dessas semanas que tinham acontecido uma coisa desse tipo, assim, uma coisa triste. E daí eu chego na residência, né? E dou de cara com os 40 estudantes da gente, gente de todo tipo. Então tinha feio, bonito, gordo, magro, de todas as tendências ali, de todos os gêneros, né? E todos juntos, e todos muito integrados, todos interagindo, e havia uma gentileza entre todos eles, assim, um carinho, uma dedicação ali nas coisas que eles estavam fazendo, que quando eu vi aquilo, eu falei assim, puxa, a gente é ponta, a gente trata de coisas aqui, tem uma maneira de lidar com as coisas que eu acho que a gente pode ensinar muita coisa para esse ambiente social que muitas vezes tem dificuldades, né? Ou seja, eu acho que no meio de arte a gente realmente empurra essas fronteiras, empurra os limites para outro nível, para outra qualidade, vamos dizer assim, né? Então, se arte é essencial, né? Voltando um pouco à provocação, à pergunta inicial, Adriana, eu acho que ela é essencial e acho que é um tipo de essência que ela se manifesta de uma maneira muito surpreendente. Ela avança todas essas fronteiras, esses limites, né? Então, eu acho que tem a ver sempre com essa surpresa, com essa... onde a gente... ouvindo o Agnaldo fala muito dos músicos, né? De música e dos poetas, né? Eu descobri uma definição de poesia do repentista paraibano, se não me engano, Pinto do Monteiro, onde ele fala de poesia e eu parodio para as artes, né? Mas ele fala o seguinte, que arte é tirar de onde não tem e pôr onde não, e colocar onde não cabe. É um poema maravilhoso, assim, e um jeito de definir a arte de uma maneira tão simples e surpreendente. Quer dizer, ele fala de poesia. A poesia é tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. Ele é um repentista. Quer dizer, o repentista ele tem que acertar o ritmo, acertar o lugar, acertar o espaço, trabalhar com a memória, porque o som que ecoou um instante atrás ele tem que fazer repercutir novamente em seguida, né? E isso vale para a arte assim também, encaixa como uma luva, ou seja, a gente o tempo todo está tirando de onde não tem e colocando onde não cabe. Parece que é esse que é o trabalho que a gente faz. Espanhol, queria complementar aqui e pensar um pouco sobre essa questão do essencial na arte. Eu voltei... Tá calor. Eu voltei a assistir recentemente a um vídeo do Agnaldo para o TED e eu até mandei para a Flávia ontem que eu fiquei curiosa porque tem uma frase que ele diz que é: os artistas dão a nós a fertilidade da imaginação. E pensando um pouco nisso que você falou da vocação para receber todo mundo, que é própria da arte, eu fico pensando volto a pensar em todas essas ações que a galeria tem feito, porque, é claro, aí eu me volto a Elisandra, que às vezes a proximidade de um vai ser através do colecionismo, do outro vai ser através de um curso, e do outro vai ser, de repente, através de uma viagem. Então, cada vez mais, a gente vem buscando, através dessas ações, exatamente a comunicação a interlocução com todas essas áreas, né? A galeria começou um projeto que é o Artie e que vem se desdobrando para outra coisa, que é exatamente buscar essa aproximação com a medicina, com a psicanálise,
seja com a moda, seja... Então, eu acho que é uma forma de comunicar com o grande público, né? De permitir que quem tenha interesse entre nesse mergulho, né? Entre nesse universo. Enfim. Acho que agora podemos trocar água pelo vinho. Olha, fazer um brinde. Fazer um brinde. Na próxima coisa, a gente momento já pede para os participantes prepararem as taças, né? Para a gente fazer um... Posso mostrar uma coisa para vocês rapidamente? Por favor. Claro. Eu vou ter que subir aqui porque deve estar aqui em cima no meu escritório. É um instante, eu subo a escada e volto para mostrar uma coisa para vocês e contar uma história. Espera aí. Adoro. Ainda bem que você insistiu, hein, Aguinaldo? Ninguém dá aula há 39 anos à toa, né? Para alguma coisa deve servir. Você perceber que ainda dá para tirar um pouco de seiva. Dá para esticar a corda ainda, né? A gente tem que valorizar. Cadê o Lincoln, que está tão quietinho aí? Está aqui, ó, tô vendo ele. É ele? Que é isso aí, José? Olha, isso aqui é um vidrinho. Isso aqui é um vidro. É um vidro cheio de terra, né? Isso daqui está comigo desde 93, mais ou menos. E olha só essa coisa, falando em colecionismo, né? E falando também numa certa afinidade nessa coisa subjetiva que acontece, a gente não sabe como é que é. Eu vivia na Alemanha, de 90 a 93 eu vivi na Alemanha. E eu fui no mercado das pulgas uma vez, lá em Colônia. E no chão, tinha um chão assim com uma toalha no chão e devia haver umas 500 peças espalhadas em 1,5 metro quadrado. Eu fiquei olhando assim e grudei o olho nisso daqui, ó. Deixa eu ver se... Nossa, grudei... melhorou. Grudei o olho nisso daqui e achei uma coisa maluca, um vidro cheio de terra com essa etiqueta aqui e tal. Só que a etiqueta da documenta de Cássio. Não é qualquer coisa. E eu peguei isso daqui, virei para o sujeito e falei, quanto é que custa isso? Ele falou 1 marco, não era nem euro na época, era 1 marco. E eu comprei esse negócio aqui por 1 marco e achei engraçado e fiquei com isso numa estante no meu quarto. E durante meses ali na Alemanha, depois foi parar numa caixa e eu perdi de vista durante anos esse vidro cheio de terra. Numa das mudanças, eu reencontrei dentro de uma caixa o vidro cheio de terra e daí falei assim, puxa, mas o que é isso, afinal de contas? E daí eu fui pesquisar. Em 90, a gente não tinha tanta facilidade para descobrir as coisas, mas hoje em dia a gente descobre tudo, né? E daí eu descobri que isso daqui é nada mais, nada menos que uma amostra de terra do Walter de Maria, que ele tirou lá de Kassel, no quilômetro enterrado. Vocês conhecem esse trabalho? Ele perfurou, ele fez uma perfuração em Kassel e a cada metro, 1,5 metro, a cada metro, ele tirava uma amostra de terra e guardava. Isso daqui é um múltiplo do Walter de Maria, de um dos metros de terra que ele tirou. De terra que ele tirou. Eu resolvi contar essa história para vocês pelo seguinte: primeiro, porque o fato de ser um vidro de terra tem tudo a ver com uma certa afinidade que eu tenho pelos materiais. E como é que eu vi isso no meio de 300 coisas em cima de uma toalha na calçada, também é outro enigma, né? Enfim, está aqui o quilômetro perfurado de terra do Walter de Maria, que é um dos objetos da minha coleção, da minha modesta coleção. Interessante. Eu fui buscar
O negócio que ele comprou na Alemanha. Pode ser modesta, mas você pode ampliar a sua casa aí, essa parte do fundo, essa edícula, que hoje é fria. Se você vender esse trabalho aí, você vai dar um upgrade um aquecedor aqui no raio dessa sala fria. Um trabalho que ele comprou na Alemanha, nos anos 90. O outro, espanhol. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Não, acho que eu estou muito cansado. Uma perfuração. Uma banca de qualificação que foi até às 6 horas da tarde. Começou às 2 da tarde. Foi qualificação de mestrado Almerinda. Vixe. Foi uma loucura. Eu estou com a língua para fora. Vocês podem continuar, mas sem mim. Online ainda, né? Inclusive. Imagino. Ele que fez o negócio. Pessoal, então eu vou. Dando aula, de 2 da tarde até agora. Está cansado. Vou agradecer imensamente a vocês, a Igreja Espanhol, Almerinda, e todos os insistentes que continuaram nessa sala. Esse é o primeiro encontro no Zoom. Semana que vem a gente vai estar com uma outra programação que vai ser divulgada pela galeria. A gente vai estar divulgando todos os projetos. A semana foi dedicada ao clube. Depois a gente vai passar para o programa Arte Cria, para o Encontros com Sensível, enfim. Para que a gente consiga manter esses vínculos, mesmo nesse período de isolamento e afastamento, para que a gente possa se sentir um pouco mais próximo, distantes. Obrigada a todos vocês. Lara e Sandra, se quiserem fazer uma palavra final. Obrigada, gente. Obrigada a todos presentes. Carol, Ana, Matias, Adriana, Bechara. E foto do Zoom dando tchau, assim, ó. Sintam-se todos beijados, abraçados. Com certeza, em breve estaremos juntos. Fisicamente. Um beijo grande. Obrigada, Aguinaldo, Almerinda, Espanhol. Foi maravilhoso. Beijo a todos. Gente, obrigada. Boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito bom. Tchau, tchau.